Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir as questões 2 e 3. Elas se referem à equação x elevado a 3 mais y elevado a 3 é igual a 6xy, que define a curva Fólio de Descartes, que é a curva desenhada aí nessa figura. Bom, a questão 2 pede para a gente calcular a derivada de y com relação a x. A equação é x elevado a 3 mais y elevado a 3 é igual a 6xy. Como a gente não tem y isolado em termos de x, nós vamos utilizar derivação implícita. Nós vamos derivar com relação a x os dois lados da equação, entendendo que y é uma função de x. Bom, para fazer o cálculo das derivadas, derivada de x elevado a 3 com relação a x é igual a 3x2. Aí a gente tem que ter muita atenção para calcular derivada com relação a x de y elevado a 3. Porque na derivação implícita, a gente considera que y é uma função de x. Então a gente tem duas funções de x envolvidas ali, x3 e y. Sendo que a função y está dentro da função x3. Se você substitui y lá no lugar de x, você vai obter justamente y elevado a 3. Então, nós temos uma composição de funções em que x elevado a 3 é a função de fora e y é a função de dentro. Então, a regra da cadeia diz que a gente tem que derivar a função de fora, 3x2, e calculá-la na função de dentro. Então, no lugar de x, a gente coloca y. E ao resultado disso, a gente multiplica a derivada da função de dentro, que é y'. Então, a derivada de y elevado a 3 com relação a x é 3y2, y'. E para fazer a derivada com relação a x de 6xy, a gente tem que observar também que eu tenho um produto de duas funções de x, 6x e y, que é a segunda função de x. Então, considerando 6x como a primeira e y como a segunda, a gente vai utilizar a regra do produto. É a derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. Então, o próximo passo é isolar y'. Os termos que têm y' a gente passa para o lado esquerdo. E os termos que não têm y' vão para o lado direito, trocando o sinal quando necessário, quando a gente trocar de lado. Bom, agora é isolar y'. Antes disso, para simplificar, eu vou dividir toda essa equação, toda essa igualdade por 3, porque todos os termos têm fatores aí divisíveis por 3. Então, vai ficar y2, y' menos xy', menos 2 xy' é igual a 2y menos x elevado a 2. Colocando o y' em evidência do lado esquerdo, e agora a gente consegue isolar y' é igual a 2y menos x ao quadrado sobre y2 menos 2x. Bom, na questão 3, ele pede para determinar a reta tangente chamada T1 ao fólio de Descartes no ponto 3,3. Então, 3,3 é um ponto em cima da curva e a gente tem que determinar qual é a reta tangente. Para a gente determinar a reta tangente, nós vamos utilizar a equação da reta na forma ponto coeficiente angular, que é dada por essa expressão y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, em que x0 e y0 é o ponto, nesse caso 3,3. Então a gente já tem x0 e y0, basta agora a gente determinar m. E m é justamente o coeficiente angular da reta tangente. E coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que a derivada calculada no ponto. Então a gente tem que simplesmente, na expressão da derivada, que é y', substituir pelo ponto que a gente está fazendo o cálculo da reta tangente. Então, nós vamos substituir x por 3 e y por 3 lá na expressão da derivada. A gente vai obter aqui y' no ponto 3,3 é dado por 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado
Tudo isso sobre 3 elevado a 2 menos 2 vezes 3, que é igual a 6 menos 9 sobre 9 menos 6, que é igual a menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Então, m é igual a menos 1. A equação da reta é y menos y0, que é 3, é igual a menos 1, x menos x0, que é igual a 3. Se quiser escrever na forma reduzida, basta isolar a letra y. Então, y é igual a menos x mais 6. Essa é a equação da reta T1.